Olá, seja muito bem-vindo ao canal da Associação Nacional de Jiu-Jitsu Big Joe, ANJJBD. Eu me chamo Paulo e sou ajudante como diretor de mídia da associação. Associação essa que neste mês de setembro está fazendo um ano de existência. E nada melhor do que a gente iniciar as nossas comemorações do que ter um bate-papo com a pessoa que tem o rosto estampado na logomarca. O nosso grande mestre, Big Joe. Mestre, tudo bem? Bom, Paulo. Tudo jóia. A associação está fazendo um ano, mas já tem mais tempo do que isso, não é? Sim. Agora, dia 20 de setembro, completa 3 anos, na verdade, desde quando iniciou de um projetozinho no fundo da igreja. A convite, fui convidada e começamos exatamente dia 20 de setembro de 2020. 3 anos, o tempo passa, né? 3 anos? 3 anos. E com quantos alunos você começou? Na verdade, quando eu fui convidado, eu tinha um aluno. Uma aluna, para ser mais exato. Saudadezinha, a Carol, né? Mas em questão de pouco tempo apareceram mais alguns, mas inicialmente mesmo foram 7 alunos. 7 alunos. E hoje são quantos alunos? Atualmente inscritos, efetivo na nossa associação, a gente tem 77 alunos atualmente. Olha só, que sucesso! Muito bem, então vamos começar o nosso bate-papo com o mestre Big Joe, saber um pouco mais da vida dele, saber quem é o mestre Big Joe. E a primeira pergunta é justamente essa. Quem é o Joe? Conte um pouco pra gente sobre você. Bom, eu sou Joe, natural aqui de Brasília mesmo, né? Para ser mais específico, eu conheci as artes marciais criança, 11 anos, projeto social, comecei na capoeira e participei do Muay Thai, fiz alguns campeonatos, viajei a alguns estados disputando, né? E chegou a uma certa idade, eu parei de competir e me encontrei no jiu-jitsu, né? Comecei a praticar somente jiu-jitsu. Mas sou um cara tranquilo, sou casado, tenho 4 filhos, sou avô. Avô já? Sou avô. E gosto de me definir como um cara simples, né? Fácil de lidar, gosto de ouvir, muito fácil de absorver informação, então acho que isso ajuda bastante na parte de ser professor, que hoje é minha profissão, professor de jiu-jitsu. Qual arte marcial você conheceu antes do jiu-jitsu? Você chegou a praticar mesmo, assim? Sim, pratiquei. Eu pratiquei a capoeira, pratiquei... Conseguiu graduação em capoeira? Sim, fui graduado em capoeira, cheguei a contramestre, fui graduado no Muay Thai, sou grau vermelho de Muay Thai, que é o Borá, que é o Muay Thai original, né, o tradicional mesmo. E treinei boxe. Quando eu cheguei a participar dessas 3 artes marciais, eu me interessei pelo Vale Tudo na época, né? Estava no auge, na década de 90. Os caras famosos da minha época eram os irmãos Minotauro, era o Vanderlei Silva. Então, eu vi aquilo e fiquei encantado, achava o máximo. E aí, parti para o lado do MMA. Então, eu pratiquei um pouquinho de cada coisa para poder participar. Até o MMA você participou? Sim. Lutou no MMA? Lutei. Na verdade, na minha época não era MMA, né? Essa definição veio bem depois dos anos 2000. Era o Vale Tudo. Eu fiz... Valia quase tudo, na verdade. Fiz algumas lutas, né? No amador, tinha um cartel até bom, fiz 11 lutas no total. Eu tenho 9 vitórias e 2 derrotas. Viajei bastante, fui para Bahia, lutei no Rio de Janeiro, lutei em São Paulo, lutei no Goiás, né? Em 2013, eu fiz a minha última luta do Vale Tudo.
Aí decidi me aposentar e escolhi uma arte marcial que era mais confortável devido às lesões, devido a essas coisas. Aí me reencontrei no jiu-jitsu, na verdade. Então você teve muitas lesões na sua carreira. Sim, cara, naquela época era complicado, a gente não tinha um suporte básico era com a cara e a coragem, então a gente chegava lá e saía na porrada. Né? Era, tem uma luta em tal lugar, com fulano, você aceita? Aceito. Queria mostrar que era o brabo, né? Mas aí com isso não tinha os cuidados, veio as lesões. Braços quebrados, mão quebrada, costela, nariz, dente, pé. E naquela época era tudo muito louco, então eu não fui cuidando, chegou uma hora que eu tive que parar. Meu professor conseguia as lutas. Naquela época a gente fazia porque gostava mesmo, né? Não tinha esse negócio de dinheiro, não. Não dava dinheiro, né? A gente trabalhava, eu comecei a trabalhar muito cedo, a gente juntava uma grana, os atletas, e formava 10 caras que queriam lutar com 10 caras lá da Bahia. A gente combinava as lutas por telefone, não tinha WhatsApp, tinha essas coisas, eu ligava pro professor de lá e combinava a luta e ia sair na porrada lá. Então, a partir de 2013, você conheceu o jiu-jitsu, é isso? Isso. Na verdade eu já tinha feito, mas só sem kimono, né? Que é o no-gi. Fiz um pouquinho de western lá com os meninos ali na L2 Norte, né? Que nessa época eu já estava quase parando, aí eu fazia alguns treinos lá na L2 Norte com o Careca, muito antigo lá. E aí eu decidi parar, porque já não estava conseguindo mais mesmo, não conseguia acompanhar, estava ficando velho, né? E eu estava lutando com os meninos mais novos, não tinha como. Eu com 30 e pouco. Hoje você tem quantos anos? Eu tenho 42 anos atualmente. 42 anos. 42 anos. Então, 2013, 32 anos. 32 anos. E eu tava lutando com os garotos de 18, 19. É. Eu era vigilante. Aquele pique, né? Então, naquela energia. Complica um pouco porque eles com 19 anos estudavam. E eu tirava plantão de 12 para 36, entendeu? Ia lutar. Ia lutar. Plantão, treinar, não tinha isso aí não. Treinava meio-dia, treinava à noite, treino no Corujão, treinava. Agora o que dava, tava treinando. Como se deu a sua iniciação no jiu-jitsu? Como você, qual academia, o mestre, quem te apresentou o jiu-jitsu? Vamos conhecer agora um pouquinho do mestre Big Joe, a trajetória dele no jiu-jitsu. Então, em 2013, começou o professor Emerson da WD Team. Na época ele não era professor, né? Ele procurou um pessoal para ajudar ele a treinar para os campeonatos. Um amigo meu que tem uma academia aqui em cima, no bairro aqui, o Chasso, me convidou a participar, só que eu fiquei bem relutante devido às lesões, e eu não aguentava. Era um treino e ficava 2 semanas sem treinar. O joelho inflamava, a mão inflamava, complicava um pouco. Quando foi no final de 2013, ele me chamou, insistiu bastante, eu falei com ele que começaria no próximo ano. Aí deu uma... Falou pro Emerson? O Chasso. Na época, né, eu conheci o Emerson, vi ele crescendo, na verdade, só que a gente não tinha contato para conversar esse tipo de coisa. No início de 2014, ele conversou comigo, vem aí, a gente fazer um treino e tal. Fiquei sabendo que você já treinava antes e tal. Vem para somar aí, tô querendo ser atleta. Na verdade, já luto nos campeonatos, aí me convidou. Aí eu fui. Para ser mais exato, dia 26 de maio de 2014 foi o dia que eu vesti o kimono e fui para lá. Dizem que a faixa mais importante é a faixa branca. A mais difícil é a faixa branca. A mais difícil. A mais difícil. Porque existe uma concepção por trás. Todo mundo chega para mim e pergunta assim, quanto tempo leva para ser um faixa preta? A preocupação deles é que eles estão querendo adiantar o processo. Não existe isso. A mais difícil é a faixa branca. Como eu tinha a ambição de ser um atleta do vale tudo, não tinha um propósito de ser graduado. Então eu treinava um pouquinho de cada coisa. Certo. Quando foi em 2014 que eu comecei a treinar jiu-jitsu, aí eu tive que colocar o kimono, colocar a faixa branca na cintura e começar a treinar. Como foi sua trajetória assim? Demorou a pegar faixa azul, foi subindo na graduação? Cara, assim, foi meio, como é que eu vou colocar? Meteórica, né? Quando eu comecei.
Cheguei lá, nossa, apanhei muito. Cara, nossa, nunca vou esquecer o primeiro dia do treino só de jiu-jitsu, porque, como eu falei, era diferente para mim. Eu treinava vale tudo, então vale tudo você treina um pouquinho de cada coisa no mesmo treino. E lá no jiu-jitsu eu tinha que ficar lá, e eu tava fora de forma, eu ficava deitado e os caras me batendo. Os menores que eu me batendo, os mais velhos que eu me batendo. Apanhei. Cara, a primeira semana foi a base de Delflex, né? Um amigo do jiu-jiteiro. Mas aí eu falei, não, vou continuar. Eu sempre tive uma coisa comigo que a gente nunca para pela metade. A gente vai até conseguir o objetivo, chegar no final do objetivo. Aí comecei a treinar. Na verdade, a minha primeira graduação no jiu-jitsu, eu comecei a treinar em maio. E a minha primeira, eu recebi grau pouco tempo depois, mas a minha graduação foi no final de novembro. Eu peguei a faixa azul. Começou maio, novembro, faixa azul. Faixa azul. Aí acho que foi uma graduação muito marcante, que o professor colocou a faixa na minha cintura sem eu ver, cara. Foi uma surra tão grande. Foi uma surra tão grande que eu não lembro. Eu lembro que ele falou, levanta e arruma o kimono. Certo. Professor Robin Tank. Cara, sei. Foi um atropelo. Ele chegou para mim e falou, Joãozão, a gente não treina faz bom tempo. Eu falei, professor, tem 3 meses. Na época, ele era o professor do Emerson, que foi meu professor. Sim. Chegou para mim, Joãozão, tem quanto tempo você não treina comigo? Eu falei, professor, tem uns 3 meses. Ele, então nós vai hoje. Cara, foi uma surra muito grande, cara. Que, sério mesmo. O nó que eu uso na minha faixa é um nó boca de lobo, ele não sai. Ele fica do jeito que eu amarro do início até o final. Ele conseguiu tirar minha faixa me batendo, colocou a faixa azul, amarrou. Todo mundo... Não vi, cara. Sério mesmo, não vi. Foi ataca. E aí levantou, arrumou o kimono, a faixa azul tava na minha cintura. Foi emocionante aquilo lá, cara. Foi muito... Poxa, deve ter sido legal. Não tem filmagem dessa época pra mostrar pra gente. Ah, cara, eu acho que não. Mas todo mundo ficou... Foi um alvoroço, né? Foi, nossa, muito, muito legal. Muito legal, é muito bom. É uma coisa que o jiu-jitsu traz pra vida pra gente, é surpresa boa, né? É verdade. E agora vamos conhecer esse projeto, a associação, né? Mas antes da associação era um projeto social. Como que começou a ideia desse projeto social? Conta pra gente. Bom, exatamente 3 anos atrás, né? Tinha um pastor aqui que congregava na igreja aqui perto aqui, me fez o convite, né, para dar aulas lá, que ele queria montar um projeto para alcançar a garotada, que ele estava preocupado, né, tinha muito garoto na rua, muita menina solta na rua e tal, certo. E aí ele queria chamar a atenção lá para a igreja para ajudar essa molecada, e tinha alguns pais lá que se interessaram também. Ele me convidou. A gente entrou num acordo lá de não cobrar mensalidade, ele cedeu o espaço, bem grande o espaço na época. E aí eu comecei com uma aluna, a filha dele, a Carol, né? Foi lá e, cara, no dia da inauguração, foi no dia 20 de setembro, lembro como hoje, e só tinha ela lá para ser minha aluna, e todos os outros que estão na foto, tem a foto lá, né? É de outra academia, vieram lá da Ocidental para prestigiar a presença, né, para visitar a inauguração do projeto. Há exatamente 3 anos atrás. E aí as aulas começaram no dia 24 de setembro. Foi na quarta-feira. Com a Carol. Com a Carol e mais 3 coleguinhas, que foi assistir, mas eu treinei só com a Carol. Certo. Saímos na mão lá, se embolando lá e foi divertido, foi divertido. Isso vai fazer 3 anos, de lá pra cá mudou. E aí aí com o tempo foram chegando, do boca a boca, né, foi chegando mais pessoas. Aqui é complicado colocar essa maneira assim, tipo, dependendo do jeito que a gente fala, fica confuso e parece que foi mais fácil, né? Mas colocando assim, eu comecei a dar aula, os filhos dos membros da igreja começou, e aí algumas pessoas ficaram sabendo, e aí vieram falar comigo, e aí eu chamei todo mundo, comecei a espalhar, chama seu vizinho, o filho do seu vizinho,
Coloca seu sobrinho, ô, cadê seu filho, aquele menino lá que anda na rua, tá fazendo o quê 7 horas? Vamos treinar. Aí foi indo. Logo depois foi criado um grupo no WhatsApp, e aí o pastor meio que empolgou, começou a colocar gente de todo lado lá, e aí o pessoal ia... Aí, realmente, nessa hora aí virou um projeto. Aí teve que organizar, colocar inscrição, colocar regras. Ficha de inscrição. Ficha de inscrição, fala, né? Teve que fazer uma ficha Mas de inscrição. Pagava alguma coisa? Não chegou a pagar, né? Não chegou a pagar. Projeto social mesmo, Isso. Mais para tirar a molecada da rua, então? Isso. Uma das minhas exigências na época foi não cobrar mensalidade e não obrigar as crianças a participar do culto na igreja. Se era para ajudar total. Então, sim. Então tinha pessoas que iam treinar na igreja, mas que não faziam parte da igreja. Correto. Dessa maneira, porque aí que tomou uma proporção muito grande que a gente teve que controlar. Certo. Em questão de 2, 3 meses, tinha 40 pessoas. Aí teve que conseguir mais placas de tatame e todo aquele correria danada, e a gente teve que controlar a inscrição. Leva um tempo para estabilizar a turma, porque tem muita gente que acha que é fácil, que é bonito. Passa ali na porta ali e vê você treinando aqui, acha legal. Outra coisa é você pisar aqui, eu te esticar, te estrangular, te torcer, te espremer, te apertar. Aí até levar um tempo para estabilizar mesmo, assim, colocando para estabilizar, 6 meses. Tinha uma turma estabilizada de 35 alunos, 30 alunos. De 6 meses mais ou menos. Aí já estava estabilizado. Nessa época você já era faixa preta? Não, eu comecei a dar aula faixa marrom. Faixa marrom. Mas logo em dezembro eu fui graduado a faixa preta. Começou em setembro, em dezembro você pegou a faixa preta? Não, um ano e pouco depois, né? Um ano e pouco depois. Isso, eu comecei em setembro de marrom, peguei meus primeiros graus no final de dezembro de 2021, né? E em dezembro de 2021 eu me tornei faixa preta. Em dezembro de 2020 eu peguei meus graus e dei mais um ano de aula faixa marrom. Aí eu fui formado faixa preta em 2021, dia 1º de dezembro. Olha só, que legal, gente. Projeto social aqui no Arapuangas, que começou apenas com um aluno, a filha do pastor, e com 6 meses já tinha 40 alunos, ficha de inscrição, já teve que tomar um processo meio que mais profissional mesmo, né? Não podia ser uma coisa mais amadora, vem aqui e tal. Foi uma coisa que teve que profissionalizar, né? Cara, a gente teve que organizar porque estava tomando uma proporção muito grande. E chamou muita atenção. Então, outras pessoas queriam vir visitar de outras academias, outras pessoas, colegas meus que treinavam, eu quero visitar lá, tá legal, as fotos são legais. Aí eu tive que organizar a ficha de inscrição, colocar regra para os alunos, notas escolares, presença, atraso, estudar material didático do jiu-jitsu e organizar as visitas. Cara, tava demais. Tipo, se eu deixasse, todo dia vinha 5, 6 de outra academia para visitar. Amigos, conhecidos. Amigos, né? E aí meus alunos não treinavam, né? Eles que treinavam, aí ficava complicado. Mas com o tempo a gente foi organizando, acabando dando certo, teve que colocar a visita uma vez por semana. E aí foi tomando uma proporção que até eu mesmo fiquei meio assustado na época, né? Foi muito rápido, muito rápido. Mestre Joe, e aí vocês ficaram na igreja quanto tempo lá, no fundo da igreja? Quase 2 anos. Quase 2 anos. Quase 2 anos. A gente chegava, montava o tatame, tinha um treino, depois desmontava, guardava. Foram quase 2 anos. Certo. A gente passou por 3 graduações lá, fiz 3 graduações com as crianças lá. E a gente colocando em prática mesmo assim, vamos colocar aqui em prática, vamos colocar que se não tivesse acontecido alguns empecilhos, a gente estava lá até hoje. Acho que eu estaria dando aula lá até hoje. Até hoje, de graça. Sim. E então conta pra gente assim, como surgiu a ideia de montar essa associação? Porque a associação,
acho que por lei mesmo, ela não pode ter lucros, né? É uma associação, você não é uma academia de jiu-jitsu, é uma associação. Existe diferença? Existe diferença. O que acontece? Quando é uma academia, né? Quando a academia de jiu-jitsu se torna uma escola de jiu-jitsu, você cria uma empresa com CNPJ e você coloca uma mensalidade para os alunos e você regulamenta da maneira que o proprietário faz. Certo. O proprietário quer tantos por turma, o proprietário que define da maneira, se ele quiser ele dá aula, se ele não quiser ele não dá aula. E fica dessa maneira, ele coloca a mensalidade, devido ao livre comércio no Brasil, ele coloca a mensalidade, o valor que ele quer. Na associação, quando você coloca uma associação, a gente criou uma associação sem fins lucrativos. Quer dizer que toda a diretoria, presidente, vice-presidente, ninguém recebe salário. Todos são voluntários. Então, todos os serviços são prestados voluntariamente. Certo. Né? E para ser dessa maneira, a gente manter uma manutenção dessa associação, a gente criou uma taxa fixa de ajuda de custo. Cada um dos meus alunos, atualmente hoje, pagam R$ 40 por mês. E esse dinheiro a gente usa para custo básico mensal. Aluguel, água, luz, despesa com os bolsistas que a gente tem. Tem roupa para o bolsista, camiseta, kimono, graduação, faixa. Então tem toda uma regra. Existe ajuda de custo para o professor, mas atualmente a gente não tem a condição de dar uma ajuda de custo, né? E o professor daqui, eu sou o dono da associação e sou o presidente e o professor. Então eu meio que empolguei, vamos falar assim. Então, mestre Joe, desde que vocês resolveram montar a associação, porque tiveram que sair da igreja, foi isso? Foi isso mesmo. E aí, quando saiu da igreja, vocês já vieram para cá, nesse espaço, ou você foi para outro lugar? Como foi essa saída lá da igreja? Cara, foi meio que de surpresa para mim. Foi de surpresa? Foi. Não esperava? Não esperava. Na verdade, faltava poucos dias, a gente estava com a graduação programada. E aí, uma semana antes, o responsável lá pela igreja, o pastor chegou para mim, me chamou no particular e falou que eu teria que deixar o local, porque ele tinha sido transferido para outra igreja, outra congregação, e o novo pastor não aceitava o projeto lá devido aos critérios de exigência que eu fiz, tipo, não obrigar os alunos a ir para a igreja, aí, né? Alguns membros lá e o pastor novo não concordou. Na época que a gente foi convidado a se retirar lá, eu marquei uma reunião com os alunos e com os pais e responsáveis mães, né, desses meninos, para falar sobre o assunto. Na época eu tinha meu trabalho, né, eu sou formado vigilante, trabalhei muitos anos na área, e eu não tinha uma ambição de ser professor de jiu-jitsu, de viver de jiu-jitsu. Né? Eu tinha meu trabalho, assim. Você era professor, mas não queria viver, não pensava em viver. Eu não tinha isso na minha cabeça, uma ambição de me tornar um professor de jiu-jitsu e viver do jiu-jitsu. Né? Até porque eu tinha meu trabalho e era confortável lá. Né? Veio a pandemia, eu tive alguns problemas, mudei de empresa, mas eu tinha meu trabalho, dava para segurar as pontas lá e estava procurando um melhor, mas era confortável. Mais de quase 14 anos trabalhando na área de segurança, então eu não tinha condições de pagar um aluguel. Certo. Aí eu fiz essa reunião para falar que infelizmente ia ter que acabar, né? Acabar o projeto. Acabar o projeto. Aí um dos pais se ofereceu na hora que eu estava fazendo a reunião, antes de eu terminar a reunião. Eu falei, olha pessoal, se a gente não conseguir um local para colocar e tal, vamos ter que acabar o projeto. Aí um aluno já gritou, mestre, eu tenho tantas placas lá em casa. Aí um pai falou assim, professor, tem minha garagem, eu sei. Daí o outro falou, professor, tem meu quintal. Certo. Aí acabou a gente se acertando por ali mesmo, coisa rápida. E uma semana depois teve a graduação lá na igreja. Terminou a graduação na igreja, a gente pegou as placas lá e já subiu, já tinha conversado com a mãe de um dos alunos na época, e ela cedeu o quintal dela. E aí a gente passou de
um tatamezinho, uma placa tinha mais ou menos uns 100 metros quadrados, a gente passou para um de 50. Mas na época nem todos me acompanharam, porque, por exemplo, os filhos dos membros da igreja, os pais não deixaram as crianças continuar treinando. Certo. Então, de 40 a 50 alunos, reduziu para 20. 17 alunos. Foi para casa desse aluno, então? Isso, foi para casa da minha amiga, a Anice. Eu quero agradecer a Anice aí. Nossa, ela salvou a academia, de verdade. É. Ela cedeu lá o quintalzinho dela lá, e a gente combinou lá como que faria. E eu levei um pouquinho de placa que a gente tinha lá, que inclusive era emprestada de um dos alunos também, que prestou algumas, eu tinha algumas, e a gente juntou e foi para lá. Mas assim, foi uma coisa que eu fiquei muito... Cara, deu aquela desanimada, para ser sincero, né? Porque você vem trabalhando 2 anos, alcançou aquele monte de gente. Eu já tinha aberto já tinha mais alunos, eu tinha aberto vagas lá para mais alunos, a gente estava com 54 alunos na época. 54, 55 alunos. E aí, de repente, você recebe uma intimação a se retirar do local. Aí, né, dá aquela desanimada. Foi um pouco complicado, mas acabou que a gente se uniu mesmo. Que legal. E conseguiu superar isso aí. Então, a gente tem que agradecer a Dona Anice. Dona Anice. Muito obrigado, porque graças ao apoio da Dona Anice, o projeto seguiu. Ficaram quanto tempo ainda lá na casa da Dona Anice? Olha, a graduação foi no dia 15 de agosto. No finalzinho, uma semana depois, a gente mudou lá para Dona Anice. Então, a gente ficou lá do final de agosto até outubro. A gente ficou quase 3 meses lá com ela. Quase 2 meses e pouco. 2 meses e aí que surgiu a ideia de fundar a associação com ajuda de custo? Foi a partir daí? Cara, foi uma coisa engraçada. Não foi bem assim. Porque eu já tinha conversado com os pais dos alunos e eu não queria abrir vaga mais para colocar mais gente. Eu queria ficar só os que já estavam. Já estavam me acompanhando há um certo tempo, né? A gente ia fazer o quê? Todo mundo dá um pouquinho e a gente ia alugar um espaço só pra gente. Aí, alguns pais me chamaram para fazer uma reunião lá sobre uma coisa muito importante que ajudaria o meu projeto. Aí eles tiveram a ideia de fazer uma associação, porque eles trabalham em contabilidade, então eles têm acesso a esse tipo de informação. Como eu falei, eu não tinha interesse em me tornar professor de jiu-jitsu, então eu não pesquisava essas coisas. A gente ia alugar uma loja pequena só pra gente, né? Eu e meus pequenos alunos ali, aquela montinho. Acabou que conversaram comigo lá, que andaram pesquisando sobre montar uma associação de artes marciais, de jiu-jitsu. E eu fui pego de surpresa novamente, que eles já tinham conversado com o chefe deles, então eu tive uma ajuda muito grande, né? Hoje eles são membros da minha diretoria, minha vice-presidente, meu secretário, minha tesoureira, todo o meu conselho fiscal. Eles conversaram com o chefe deles lá e aí a contabilidade Dallas, né, na época, cedeu toda a documentação sem custo nenhum. Uma advogada lá do lado também, que agora eu não me recordo o nome do advogado, do escritório de advocacia, ajudou totalmente sem nenhum custo, né? A única taxa que eu paguei foi para registrar em cartório a documentação, mas foi tudo feito, coisa rápida também. Eles organizaram tudo e aí criamos um estatuto. Nesse estatuto tem regras para os alunos. Da mesma maneira, eu levei o critério que eu tinha lá no projeto para a associação. E aí eu estabeleci um valor de taxa mínima, como é uma associação sem fins lucrativos, né? Então toda a renda que entra tem que ser gastada na academia, com os alunos, entendeu? Para melhoria, esse tipo de coisa, e manutenção. E aí foi estabelecido um valor mínimo de R$35 na época, né? E coloquei também uma regra lá no estatuto que só poderia aumentar o valor de no máximo 12% anualmente, né? E até o momento está dando muito certo, né? A gente passou lá do início da associação, que começou dia 1º de setembro de 2022,
Começamos com 25, 24 alunos, para hoje que a gente tem 77 alunos. 77 alunos. E aí saiu lá da casa da dona Nice e veio para cá? Não. A gente, como eu falei, a gente não tinha ambição tão grande. Sim. Eu queria montar uma coisa que ajudasse os meninos, que eu já tinha vínculo com eles. Aí a gente alugou uma loja pequena, de 40 e poucos metros quadrados, bem perto da casa da dona Nice lá, né? A lojinha lá do seu Antônio, amigo da minha família há muitos anos. Ele fez um preço muito camarada. Só que chama a atenção, uma coisa que eu montei lá sem pretensão nenhuma e o pessoal começou a passar na frente, ver aquilo, as crianças animadas, todo mundo treinando, aquela loucura, aquela euforia, todo mundo muito junto ali, o pessoal passando na frente procurou saber e foi entrando gente. Aí, em vez de uma turma, eu tive que dividir, tive que fazer 2 turmas, foi entrando muita gente. Sim. Só que no jiu-jitsu é relativo, tem que ter uma estabilidade. Essa estabilidade é complicado, porque o jiu-jitsu é para todos, mas alcançar a faixa preta é poucos. Então, muita gente, como eu falei no início, veio e acha legal. Outra coisa é alguém colocando o joelho na tua barriga, te espremendo, te enforcando. Aí muitos acaba desistindo. Isso, vai desistindo, mas a grande maioria é raçuda, eles ficam. Principalmente as crianças, cara, é fora do comum. Se eu tivesse a energia deles, eu era campeão mundial. Mestre, então você fala que não tinha ambição nenhuma de viver do jiu-jitsu, se tornar professor e ganhar dinheiro com isso. Mas você foi obrigado a fundar uma associação. E com a associação você recebe ajuda de custo. Mas a ajuda de custo é para manutenção ou para o seu salário também? Você que é fundador, você é presidente, professor, recebe salário? Não. O que acontece? Quando eu comecei a montar essa associação, ela começou a tomar uma proporção grande demais. Chamou a atenção e eu fui convidado a dar aula em outros lugares. E aí eu tive uma conversa com a minha esposa na época, muito parceira, conversa comigo, a gente conversa, né? E ela falou, testa, se não der certo, você volta a trabalhar de novo na área que você trabalha. Aí eu aceitei dar aula nos outros lugares também. Então, a partir de setembro do ano passado, eu me tornei professor de jiu-jitsu. Eu fui convidado a dar aula numa escola de artes marciais e fui convidado a dar aula num projeto no Instituto dos Bombeiros. Dei aula durante todo esse tempo aí, só que assim, para a associação se manter e manter um professor, então, para ter uma ajuda de custo baseado no salário mínimo hoje no Brasil, na associação, tem que haver um investimento, né? Infelizmente, quando a associação é montada sem fins lucrativos, a gente é mantido a parte de doações ou emendas parlamentares. Eu recebo muita ajuda aqui, né? Eu tenho só a agradecer meus amigos aí do jiu-jitsu, doam muito kimono para meus alunos. Quando tem graduação, eu peço ajuda a eles ajudam com lanche, com faixa, né? Então, sempre tive muita ajuda. Mas, assim, em questão financeira, eu tentei já com alguns políticos, mas é complicado mexer com eles. Tem que criar uma expectativa muito grande. Não da minha parte, mas eu tenho que suprir certas coisas que eles exigem, né? E aí fica complicado. Então, durante esse tempo, eu fiquei me mantendo mesmo, na verdade, com o salário que eu recebia. Dando aula em outras academias. Aqui a ajuda de custo atualmente é muito pequena, é mais para combustível mesmo, para ajudar no combustível. Aluguel? Não, aí tem a ajuda de custo mensal, que a academia custa por mês. A academia atualmente custa por mês o aluguel, a água, a luz, coisas de limpeza, esse tipo de coisa tem que manter assiduamente. Não sobra o suficiente para pagar um salário mínimo, por exemplo, para o professor. Não tem. Né? Atualmente não. Hoje em dia, mestre, você sente orgulho do que se transformou a NJJB? Cara, tenho orgulho. Tenho orgulho muito grande, porque
Às vezes eu tenho que ficar ponderando certas coisas para não perder o controle. Certo. Pela minha diretoria, isso aqui estaria muito maior. Teria uma proporção maior, mais aulas. Mas infelizmente eu não tenho a ajuda necessária para chegar nesse ponto ainda. Como eu falei, tem pouco tempo, tem 3 anos que eu estou dando aula, então meus alunos mais graduados antigos, eles ainda não têm graduação suficiente nem experiência para dar aula assim. Entendi. Praticamente sozinho. Eu acho que daqui 4 anos eu consigo alcançar isso daí. 4 anos e pouco, eu já vou ter formado meus professores, né? Uhum. E aí a gente pode montar mais turmas. E com mais turmas entra mais ajuda de curso dos alunos, né? E aí a gente pode pensar numa proporção maior e manter um salário fixo para os professores. E correr atrás também da ajuda, né? Que doações, a empresa que quiser ajudar, que atualmente mesmo eu não corri muito atrás disso, porque eu não tenho tempo mesmo, devido para a suprimir a necessidade pessoal, financeira, eu tenho que dar aula em outros lugares. Dando aula em outros lugares eu não tenho tempo de ir lá naquela empresa e tal, mas sempre no possível aqui meu pessoal tem ajudado bastante, meus amigos, meus alunos ajudam bastante. Então fica aí, olha só, uma oportunidade, você que é empresário, que quiser ajudar a associação, estampar o seu nome também, a gente está de portas abertas para receber todos vocês, ok? A escolaridade sempre em primeiro lugar. O treino aqui é seu minuto de qualidade, aquele minuto que você tem direito, que é só seu. O que você aprende aqui, você não divide com ninguém, você compartilha, mas é seu. Então aqui é o momento seu. Você pode chegar para mim e falar isso, eu vou aceitar e vou justificar, e você pode estudar e tirar uma nota boa. Então eu acho justo eu cobrar a nota escolar também. E por matéria de ficar de recuperação que eu cobro no físico, é polichinela, é abdominal, é meio sugado, é sprawl, né? E tem que pagar, não existe negociação. Ficou de recuperação, paga sprawl, paga Aí no mês que vem não vai querer ficar de recuperação de Nunca mais, olha só. Para ser sério para você, de 100%, sempre aqui dos meus alunos que estudam, de 100%, o único que continua colocando 100%, 10% no máximo dá um vacilo novamente. Né? Às vezes por uma falta de atenção ou algum problema que não deu para estudar, mas é raro uma residência que é raro. Geralmente eles cumprem o nosso combinado aqui. Então a dica que eu dou pro pai é o seguinte: em breve a gente vai estar abrindo nova turma e traz seu filho para cá. Está dando problema em casa, ele paga aqui. Se ele está dando trabalho no colégio, ele paga aqui. Se ele não tem responsabilidade, pode trazer que a gente vai trabalhar aí o caráter dele, melhorar aí para poder ajudar e criar uma boa pessoa. Olha só, então você, papai, você, mamãe, está com seu filho em casa, sedentário, não pratica nenhum esporte, às vezes não está com uma nota muito boa também na escola, traz aqui para a Associação Nacional de Jiu-Jitsu Big Joe. Temos aulas aqui na parte noturna, segunda, quarta e sexta, e em breve também terça e quinta, não é, mestre? A gente está trabalhando aí para abrir mais turmas na terça e na quinta também, porque a procura está bem grande. Tem até lista de espera? Sim, a gente tem 2 listas de espera. A gente tem a lista de espera dos mirim, que é os pequenininhos aí, que é de 4 a 7 anos. E também estou trabalhando em cima da ideia de uma lista de espera aí dos adultos durante o dia, né? Mas isso é mais para frente. Atualmente a gente vai colocar o treino extra para os competidores, que a gente tem algumas pessoas que participam de competição aí. Aí a gente está trabalhando em cima dessa ideia aí. Ótimo, muito legal. Bom, acabou. Então eu vou ter que... Eu ia te fazer uma pergunta sobre... Não, vou fazer. Como você vê a associação? A associação daqui, sei lá, 2 anos, 3 anos, 5 anos. Acho que vou fazer essa pergunta. Vamos lá. Mestrão, como você enxerga a associação daqui uns 2, 3 anos? 2, 3 anos? Cara, eu sou um cara muito pé no chão. Então, eu não gosto de criar muita expectativa, mas eu admito que durante esse último ano, com a experiência como professor, mudou muito a minha cabeça, né? Certo. Eu vejo daqui 3 anos à frente
eu estabilizado financeiramente aqui, dando aula só para os meus alunos, na minha associação, formando os meus graduados, formando boas pessoas. E a minha meta atual é estabilizar as turmas. Certo. Atualmente a gente tem quase 80 alunos. A meta para os próximos 2, 3 anos, a meta é 240 alunos e ter uma estabilidade financeira para a associação. Para você poder se dedicar integralmente à associação. Exatamente, integralmente à associação. Como no início eu falei, é complicado você conseguir ajuda de fora. Então, devido à proporção que está tomando, e esse último ano como experiência como professor, eu acho que eu aprendi muito e melhorei muito a maneira de eu trabalhar com eles, vamos colocar assim. E eu criei uma afinidade muito grande com os pais e os responsáveis, as mães, os irmãos mais velhos e tal. Então a dedicação deles para outras pessoas é muito grande. Todo dia tem gente passando aqui na porta, pergunta quando, onde, por quê, quando que vai abrir. Então eu venho trabalhando e amadurecendo essa ideia aí que daqui 2, 3 anos aí eu tenha mais turmas e tá a média de uns 240 alunos aí. De manhã, de tarde, de manhã, de tarde, de noite, de segunda a sexta. Entendi. Não, de segunda a sexta. Lá em casa falou jiu-jitsu, final de semana dá problema, não pode. Mas de segunda a sexta a gente vai dedicar. Quando eu sair da minha casa para me vir para cá, eu venho focado em minha dedicação é 100% aqui. Então, para mim, eu enxergo isso daqui não é só o meu hobby. Eu venho para cá, é meu trabalho. Não importa se eu vou dar aula para um pequenininho lá de 4, 5, 6 anos. A minha aluna mais velha atualmente aqui, meu orgulho, vai fazer 51 anos, é campeã do Open, é campeã do Summer, virou atleta, saiu do sedentarismo. A minha aluna mais velha aqui, ela saiu do sedentarismo, dos problemas de saúde, dos remédios para dormir, a campeã estadual, a campeã Copa Pódio local, a campeã brasiliense. Então isso em 3 anos dá uma animada. Então a gente quer agradecer esse bate-papo com o mestre Big Joe. Obrigado, mestre. Eu que agradeço. Eu sou seu fã. Torço para que você cresça cada vez mais porque você merece. E a associação, as crianças com certeza agradecem toda a sua dedicação que você presta a eles. Parabéns, mestre. Eu que agradeço, né, pela confiança aí no meu trabalho. E, cara, a maneira de você ver o esporte como eu vejo hoje, já da onde eu vim, dos projetos, dos trabalhos, das lutas, a maneira que eu vejo hoje, todo dia eu agradeço. Todo dia eu agradeço. Todo dia que eu piso aqui eu agradeço. Gratidão é importante, né? É porque, cara, é difícil. É um caminho difícil, porque muitos colegas meus ficaram para trás, né? Muitos amigos meus que começaram comigo lá, não só no jiu-jitsu, não, que começou lá atrás, desandaram, né? Então a arte marcial para mim hoje é uma coisa muito importante, é o que mantém hoje em dia a minha vida funcionando. O dia que eu não treino não é meu 100%, tem que treinar. Então, legal. Eu que agradeço. Então fica o convite a você a se inscrever no nosso canal, ficar por dentro de tudo que rola na nossa associação, no Instagram e no YouTube. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.